Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale e eu quero convidar você nesta noite gelada para estar comigo aqui a partir de agora até às 22 horas com um bate-papo muito interessante com o Rafael Bandeira, que é administrador, MBA em gestão financeira, mestre em políticas públicas e doutorando em administração pela Florida Christian University. Pastor Rafael Bandeira, ele atua como professor e consultor em capacitação de recursos para organizações cristãs. Vamos convidá-lo então para conversar. Boa noite, Pastor Rafael Bandeira, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite a você, quem está acompanhando a gente aqui ao vivo ou, né, posteriormente essa transmissão gravada. Muito bem. Pastor Rafael, nossa live, ela, além das pessoas que vão entrar, ela ficará gravada, como o senhor mesmo mencionou, e muitas pessoas terão acesso, então eu quero te apresentar aqui para os nossos convidados. Rafael Bandeira é assessor de parcerias estratégicas da Sociedade Bíblica do Brasil, autor do livro Deus de Todo Recurso, Princípios Bíblicos na Capacitação de Fundos para Projetos Transformadores, editora Esperança, e pastor auxiliar na Igreja Metodista na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. É administrador, MBA em Gestão Financeira, mestre em Políticas Públicas e doutorando em Administração pela Universidade da Flórida. Seja muito bem-vindo, professor e pastor Rafael Bandeira, e gostaria de começar conhecendo um pouco mais quem é Rafael Bandeira, onde nasceu, como foi a sua infância, adolescência, já nasceu num berço evangélico ou a conversão aconteceu posteriormente? Como que foi essa fase na sua vida, pastor? Ô, Cléberson. Eu sou natural da cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Eu Aqui, vizinho morei, nosso aqui, sim, eu sou de Mogi morei minha das vida, Cruzes. Uhum. sim, eu morei em Poá, né, congreguei muitos anos, né, na Igreja Brasil para Cristo, em Poá. E posteriormente, quando eu me casei, eu fui morar em Mogi das Cruzes. Morei 10 anos no Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes, uma cidade muito boa, uma cidade que nos abençoou muito, onde nós fizemos muitos amigos. Eu cresci num lar cristão, meu pai é presbítero na Igreja Brasil para Cristo, minha mãe é líder, foi líder de mulheres, foi líder de escola bíblica, eu tenho uma irmã, aliás, tenho duas irmãs, muita a Letícia e a Raquel, e a gente cresceu nesse contexto, né? Cresci correndo nos corredores aí da igreja e fui músico, servi como músico, servi como também na liderança de adolescentes, de jovens, então esse foi meu contexto. Eu fui servidor público, né, aos 18 anos, entrei e fui carteiro, iniciei minha carreira no serviço público como carteiro e servi na empresa brasileira de Correios e Telégrafos a partir de 2013. E foi uma carreira muito abençoada por Deus. Depois de 11 anos no serviço público, após uma viagem missionária, né, eu que já tinha uma posição de chefia, eu era gerente de operações internacionais dos Correios, dentre outras funções que eu exerci na empresa, fiz essa viagem missionária e ao retornar ao Brasil, então tomei uma decisão de me dedicar integralmente ao ministério. Né? Hoje eu sou missionário na Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, a MEAP, uma organização de mais de 35 anos, apoio diretamente o Campo do Maranhão e também tenho hoje a alegria de integrar a equipe da Sociedade Bíblica do Brasil como assessor de parcerias estratégicas na sede nacional. Ô, pastor, o senhor é de que ano? Nasceu em que ano? Sou de 1984. Estou com 74. 36 anos. 84. Não, Estou com 84, 84, ok. Então o senhor não chegou a conhecer o pastor Manuel de Mello. Não, mas meu pai, eu li a biografia dele
Meu pai o conheceu e serviu com ele. Aham. Ele que começou, né, o trabalho do Brasil para Cristo aqui no Brasil e construiu aquele grande templo, lá, é Pompeia, né, na Pompeia. E Isso, eu chegou a ser. lembro, quando eu era criança, eu assistia a Voz do Brasil para Cristo na rádio, era muito Brasil inteiro, né, era muito ouvida e até a música pegou, né, pegou na mente aqui a música e cheguei, meus pais chegaram a ir lá na sede, nós somos batistas, mas fomos conhecer a sede, eu me lembro ainda como criança. Muito bem. Ah, pastor, o senhor falou que é assessor de parcerias e estratégias da Sociedade Bíblica do Brasil. O que faz, na prática, um assessor de parcerias estratégicas? Na verdade, o termo, né, é um trabalho envolvido na área de captação de recursos. A captação de recursos é uma atividade que promove engajamento, seja de pessoas físicas ou jurídicas, né, promove a mobilização desses atores no suporte a uma finalidade, seja social, seja missionária. Então, eu sou um profissional de captação de recursos. E no caso, o assessor de parcerias estratégicas na SPB, ele é um profissional, ele é uma pessoa responsável pelo tratamento, seja com o poder público, seja com qualquer outro ator público ou privado, né, que promovendo assim oportunidades de parceria, apoio aos programas, projetos atualmente implementados pela SBB no Brasil. Uhum. Há quanto tempo mesmo o pastor está nessa função? Eu atuo na área de captação de recursos desde 2015, né? Inclusive sou membro da Uhum. Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR. Então, se você deseja conhecer um pouco mais, não deixe de acessar o captadores.org.br. Há ali uma associação que trabalha pelo intercâmbio técnico, pelo fortalecimento do tema, né? No contexto do terceiro setor, das organizações de sociedade civil. E, enfim, tenho desde 2015 atuado nessa área profissional. Uhum. No congresso recente da Literal, o senhor falou a respeito desse tema. Foi lá que eu te conheci. Aliás, eu fiz uma live com o idealizador desse congresso, né? E agora me fugiu o nome dele. Ah, Neriel Lopes. Neriel Lopes. Então, temos uma live com ele, recente, antes, promovendo o congresso, e ele mencionou vários palestrantes, inclusive o seu, que eu estaria falando sobre capacitação de recursos. É muito interessante esse assunto, porque muitas pessoas, né, eu quero abrir uma ONG, eu quero começar um trabalho, pensa que é fácil, que é só abrir, mas tem muitas leis e a pessoa precisa entender os caminhos, por onde passa. E no caso específico de capacitação de recursos, gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito desse assunto, pastor. A capacitação de recursos para organizações cristãs. Quais são os caminhos? Dê um pouquinho aí, dá uma palhinha do que o senhor falou naquela palestra na Literal. Sim. Na verdade, só uma pequena correção. O termo que a gente usa é captação. Captação de recursos é o termo correto, Uhum. né, que envolve, hoje é um termo desde a década de 90. Antes disso, nós utilizávamos termos arrecadação de fundos, enfim, mas são hoje termos um pouco mais modernos, são relacionados à mobilização de recursos, enfim. Mas na essência nós temos usado mais a terminologia captação de recursos, que eu gosto de citar muito o professor Merejo, um especialista nessa área. Captação é o ato de você, né, conquistar, angariar, né, recursos dos mais diversos tipos, sejam eles humanos, financeiros, materiais, para o fortalecimento de uma causa, como eu disse inicialmente. E você está correto, né, quando você fala que as pessoas, hoje, no a nossa atual conjuntura constitucional, né, a gente tem a Constituição de 1988, ela permite
por diversos mecanismos, que é a sociedade, enfim, sob os pilares da democracia, diversos atores sociais, individuais ou coletivos, públicos ou privados, contribuam para o fortalecimento do país, para a garantia de direitos e promoção de direitos, enfim. Né? Então você tem, conforme você disse, né, diferentes pessoas que desejam contribuir de alguma forma para a solução de um problema público, para o combate a alguma desigualdade. E isso, parte disso vem pela construção, pela fundação de uma organização, né, sem fins lucrativos, ou um termo da conjuntura, um termo mais atual que nós, né, usamos muito, é organizações da sociedade civil, que antigamente o pessoal usava mais ONG, né? Esse termo ONG não deixa de ser não deixa de ser errado, afinal é uma organização que não está vinculada ao governo, mas trabalha com causas públicas, mas, né, que não são geridas ali por um grupo de pessoas, por uma diretoria. Né? Então hoje a gente tem o que rege hoje, né, a condução, a gestão de uma organização, a sua constituição, é o Código Civil. Né? Hoje você tem a legislação básica como o Código Civil, como formar, quais os critérios que tem que constar no seu estatuto. Né? Uma empresa, quando ela é fundada, ela tem o seu contrato social. Né? A organização sem fins lucrativos tem o seu estatuto. Né? Então ali não é hoje algo muito complicado você constituir uma associação, né? Uma entidade sem fins lucrativos. Você precisa reunir as pessoas, né, que compartilham da visão, compartilham da causa. Você tem todo um processo documental, né, passa sim pela análise jurídica, você precisa ter um advogado, e os registros cartoriais. Eu falo até, tem um vídeo no meu canal, no YouTube, que eu falo isso, né, algumas orientações, como você pode, né, constituir, formar, organizar essa instituição. E aí, depois disso, não basta você, né, ter o seu CNPJ, você precisa constituir, né, qual o norte, o que levou esse grupo de pessoas a constituir, a formar essa organização. Então, você precisa constituir um programa, né, que é um conjunto de projetos, ou um projeto que seja específico, mas que permita, ao longo da vida daquela organização, daquela instituição, ela perseguir essa visão, né, que consta no seu planejamento, aquilo que ela sonhou na hora que foi fundada. O pastor Rafael, deixa eu tirar uma dúvida aqui. As igrejas, elas também são conhecidas como organização para fins não econômicos. Sim. Ela não é uma ONG, ela não é uma sociedade civil para fins não econômicos, mas ela tem uma... ela também pode conseguir recursos através da captação de recursos, ou ela está excluída disso? Então, as igrejas, a finalidade jurídica das igrejas, diferentemente dessas instituições, né, sociais, constitui-se por uma finalidade religiosa. Né? E aí você tem a finalidade daquele grupo, daquele CNPJ religioso, que goza, inclusive, de algumas prerrogativas de imunidade tributária, enfim, é um funcionamento, mas que sim, enquadra na sua estrutura, não deixa de estar no Código Civil e na legislação pertinente a esse perfil de pessoa jurídica. Por outro lado, você tem as organizações citadas, né, organizações de desenvolvimento social, organizações que atuam com políticas públicas sociais, que foi o que a gente já citou, cuja finalidade jurídica, cuja atividade econômica vai estar lá descrita, né? Uma organização, caráter associativo, luta e garantia de direitos e tal. No que diz respeito à captação de recursos, de fato, difere-se, em alguns casos, as estratégias, algumas estratégias. Eu diria que, no geral, você pode sim implementar inúmeras estratégias, acessar diferentes fontes de recursos, seja para as igrejas, seja para organizações que, né, trabalham com desenvolvimento social. Agora, a finalidade jurídica, sim, ela vai limitar na questão das instituições religiosas o acesso a determinados recursos que
outrora, se você tivesse uma organização de desenvolvimento social, de assistência social, educação, enfim, cultura, ela permite, né? Então, parcerias com o Estado. Agora, isso, vou ser bem sincero, depende muito do caso concreto, depende muito da situação, porque eu já vi, sim, instituições religiosas celebrarem termos hoje, né, termos de parceria, termos de colaboração com o ente público, dado a especificidade da atuação daquela organização, né, naquela localidade. Então, assim, mas no geral você vai ter uma organização religiosa um pouco mais, com um portfólio um pouco mais reduzido na hora de você captar recursos com as fontes, né, existentes. É porque no passado, né, eu lembro que as igrejas tinham o tal do livro de ouro, né, para pegar recurso com empresas, né, para construção. Lembra disso, não? Eu Que lembro. não era legalizado, era algo informal. Agora, como eu entendo que a igreja vive dos dízimos e oferta dos membros. Uhum. E quando a igreja, o pastor citou aí o nome atual para a ONG, como que chama hoje? Organizações da sociedade civil. Organizações Da sociedade civil. da sociedade civil. A igreja ela pode abrir quantas organizações ela desejar. Então, se ela abre uma creche, aí sim, ela pode captar recursos não para a igreja, mas para aquela finalidade. Estou certo? Exatamente. É o que nós temos observado no Brasil, isso é um fenômeno. Você tem muitas igrejas que têm a sua atuação missiológica, o evangelismo, voltado à assistência religiosa, o apoio espiritual, a sua vocação primária, e uma igreja que percebeu essa também vocação para a atuação na transformação social. Por conseguinte, ela constitui uma nova pessoa jurídica que lhe dará mais amparo legal, jurídico, tributário, programático, né? Na hora de você promover, implementar projetos de transformação. Exatamente, isso é possível. Existem inúmeros casos no Brasil, eu acompanhei já alguns, presto assessoria para alguns, e o que eu tenho observado são casos de muito sucesso que a gente tem, né? A igreja, quando ela se reorganiza, ela tem esse outro braço para ampliar, né, a sua área a sua forma de promover a transformação. Então isso é muito interessante, sim, é uma boa dica. Muitas igrejas abrem escolas também, Sim, né? Uma instituição para cuidar de pessoas idosas, de crianças, enfim, são N exato. oportunidades. E aí, nesses casos, a igreja pode, através dessas organizações, que tem CNPJ próprio, ir atrás da captação de recursos. Exato. Pastor, me tira uma dúvida. A organização da sociedade civil e SOCIP, há diferença uma para outra? O que difere? Na verdade, a OCIP, ela é uma qualificação, né? Uma qualificação daquela organização, da sociedade civil. A OCIP, ela é uma qualificação, organização da sociedade civil de interesse público, é um reconhecimento do Ministério da Justiça, uma qualificação no âmbito federal, que é um atestado de que há boas práticas, de que reúne documentações, enfim, de fé pública e que a sua atuação tem relevância pública em âmbito, né, nacional. Não podem requerer essa qualificação, por exemplo, organizações religiosas, né? Então, o CIP é uma qualificação que aquela organização que trabalha com políticas sociais, ela pode buscar. Tem alguns requisitos, né? A lei, ela traz isso nos detalhes. Quem tiver interessado pode acessar o próprio Ministério da Justiça, vai trazer lá o detalhamento, mas um dos requisitos é 3 anos, né, de fundação. Outra qualificação que as organizações podem buscar é o SEBAS. O SEBAS também tem uma qualificação âmbito nacional, no mesmo nível de OCIP. Ela é emitida pelo Ministério da Cidadania. O que é o SEBAS? É o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Então você vê que é uma outra qualificação que traz a essas organizações que a possuem alguns privilégios, principalmente na questão tributária. Então, por exemplo, quem tem SEBAS, essa instituição, ela é isenta da cota patronal, né, do INSS. Então, isso acaba trazendo, dependendo do porte da organização, uma economia, né, de muitas dezenas, né, ou milhares aí de reais
no giro financeiro da instituição. Além disso, são requisitos, por exemplo, para celebração de uma cooperação com a administração pública, enfim, ter acesso a bens apreendidos pela Receita Federal, acaba sendo, como o SEBAS, o CIP, nós temos também a utilidade pública municipal e utilidade pública estadual. Antigamente tínhamos a utilidade pública federal, mas caiu com a promulgação da Lei 13.019. Então hoje você tem mecanismos que atestam a qualidade, né, a fé pública, a idoneidade dessas organizações hoje, que no Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, são mais de 600 mil organizações no Brasil. 600 mil? Mais de 600 mil. É muitas organizações. Sim. Esse SEBAS, ele também tem um tempo, ou não é igual ao CIP? Sim, o SEBAS ele tem uma validade, salvo engano, são de 3 anos, me perdoe agora a exatidão, mas sim, ele tem um período que ele é emitido e a cada vencimento precisa ser renovado, né? A organização precisa apresentar Eu pergunto relatórios. assim, eu acabo de organizar uma Sim, instituição. critério. Quanto tempo demora, o que nem o CIP é 3 anos para conseguir, né? No CEPA, você também tem esse tempo? Ou é imediato? Olha, não. Há alguns requisitos, sim, de tempo de fundação e principalmente de registro. Né? O SEBAS, antes de ir para o SEBAS ou qualquer outra qualificação, você precisa ver se são demandados os registros nos conselhos municipais. Então, por exemplo, o SEBAS é uma certificação em âmbito nacional, do Conselho Nacional, né, de Assistência Social, ali ligado ao Conselho Nacional, mas que vai requerer dessa organização, por exemplo, um registro, um mínimo, né, que é no Conselho Municipal de Assistência Social, né, que é aquele órgão mais direto que acompanha o dia a dia da organização. Então, assim, os detalhes, me perdoa, né, não tenho aqui, mas qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar, seja o Ministério da Cidadania ou fazer uma breve pesquisa, vai poder sim ter acesso à informação muito fidedigna do como se dá esse processo da busca pela certificação do SEBAS, ou qualquer outra Então, pelo que eu entendi, certificação. as organizações, elas conseguem verba estadual e verbas municipais. Do federal caiu, não consegue mais nenhuma verba federal. Não, na verdade é a utilidade pública. Utilidade pública Ok. é um reconhecimento, né? Não tem a ver, não, são coisas distintas. Tá? Hoje, o Ok. que nós são título, né? A titulação, né? Utilidade pública municipal é expedido por uma lei municipal, na Câmara Municipal. A utilidade pública estadual é na Assembleia Legislativa de cada estado. E, enfim, e aí parou por aí. Antigamente nós tínhamos sim utilidade pública federal, mas que Hoje foi não tem mais. retirado. Hoje, as organizações que conseguiram no passado, enfim, hoje não conseguem uma nova. Isso não existe mais. Mas, agora, quanta verba federal consegue as organizações, isso não influi em nada. Não, hoje, para acessar, hoje qualquer organização, enfim, que atenda aos requisitos, principalmente de natureza, finalidade jurídica, finalidade estatutária, ela consegue acessar, há diferentes mecanismos de acessar recursos públicos, municipais, estaduais, federais, dependendo da área que ela desenvolve sua atividade e dependendo do termo, né, de parceria celebrado com o ente público. Mas isso é possível hoje. Pastor, como abrir uma conta PJ para minha organização? A pessoa não sabe nada, ela acabou de abrir uma creche e ela precisa regularizar a situação. Como que é fácil isso? Se fosse um tempo, um pouco atrás, acho que as pessoas, né, as organizações teriam um pouco mais de dificuldade. Os bancos, quando trata-se de organizações sem fins lucrativos e até religiosas, são bem ali burocráticos, né, fornecimento de crédito, essas coisas, né. Mas hoje, com o advento dos bancos digitais, eu também produzi um material recente um vídeo sobre esse tema. Hoje tornou-se algo muito simples. Então, eu vou a partir de experiência própria mesmo, né? Nós, em 2019, criamos o Fundo Brasileiro para Missões, uma organização que tem finalidade não só de
mobilizar recursos para o trabalho missionário, mas também promover desenvolvimento técnico gerencial de pastores, líderes e aqueles, né, qualquer obreiro voltado que atua na área missionária. Então a gente, né, constitui o CNPJ, todos os documentos ok, vamos agora abrir a conta bancária. Né, a primeira banco, né, que nós conseguimos foi o PagBank, por exemplo. Não estou fazendo aqui nenhuma merchan, mas foi um testemunho nosso, que nós apresentamos documentos, que estão acho que 2 dias, pronto, tínhamos conta, né, ali, agência, tudo direitinho, e conseguíamos receber, sejam ofertas, doações, fazer movimentação financeira devidamente com a conta jurídica. Um outro que nós tivemos também muito sucesso, né, e muita praticidade na hora de abrir a conta foi com o Cora Bank. Também, se você observar lá, são bancos devidamente reconhecidos pelo Banco Central, com seus registros que permitem recebimento, transferência, pagamento, né, normal. Então hoje não é complicado e há uma recomendação, né, um princípio da boa gestão financeira, da transparência, que esses tipos de movimentação não sejam feitas na conta, né, pessoal do gestor, do presidente, enfim, mas que sejam ali transferidas e movimentadas na conta jurídica, né? Isso é fundamental para uma boa prestação de contas. O pastor sabe dizer por que alguns bancos rejeitam? Por exemplo, eu sou presidente de uma associação aqui de igrejas, da minha denominação, aqui em Mogi, e fui abrir a conta num banco e ele recusou. Aí eu só consegui abrir em outro banco. E aí eu questionei, ele falou, olha, não tem scoring, não sei o quê, eu não entendi nada. E aí acho que ele não quis falar a real, né? Porque era uma instituição religiosa. Na sua opinião, e o senhor que mexe com isso, está acompanhando o dia a dia, como captando recursos e mexe no banco, associações, organizações, por que muitos bancos rejeitam e não querem trabalhar com instituições religiosas? Olha, eu confesso que, né, acho que vai depender da política de cada banco. Mas é sempre visto, quem procura uma instituição bancária está procurando, na verdade, um respaldo, uma retaguarda para fazer as suas movimentações. E aí o que a gente observa, muitos, valendo-se disso, acabam não tendo uma experiência em gestão, não tendo, às vezes, um profissional técnico da área de gestão financeira, é o que se observa muito. Pode haver um receio, talvez, dessas instituições bancárias em deparar-se com esses clientes, né? A gente não deixa de ser cliente, mas cujo know-how, cuja expertise não esteja voltada ali para a gestão financeira, né? Então, não sei agora as políticas, mas de fato... e outra, um CNPJ novo, né? Um CNPJ recente, isso conta muito, igual o pastor falou, né? Do score, né? Quanto tempo tem, quando é algo muito novo e você está buscando uma instituição financeira, há todo esse critério, né? À medida que o tempo for passando, enfim, aquela organização vai tendo uma boa movimentação, né? Acho que a tendência das instituições bancárias é reconhecerem, né? Cada vez mais passarem a dar possibilidade de crédito, mas hoje é um caminho a ser trilhado, sem dúvida. Não é fácil, mas hoje a gente tem esses mecanismos que permitem, né, com que as organizações já iniciem suas movimentações satisfatoriamente. É por aí mesmo. Havia acabado de registrar a ata no cartório, o CNPJ já estava em minhas mãos, era recém-criado, e tem um contador tomando conta disso para nós, mas o fato era que era uma associação recém-criada, né? Então não tinha histórico com outros bancos e talvez isso prejudicou a abertura naquele banco. No outro banco eu consegui, estamos até hoje e movimentando tranquilo lá, não teve problema algum. Pastor, uma coisa também, Pois não. uma coisa que eu acho que também conta e é relevante, que é uma preocupação hoje, não só das instituições bancárias, mas instituições governamentais, é com relação ao combate, né, ao crime de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Então, se você observar as práticas contábeis hoje,
são voltadas justamente para coibir esses ilícitos ou tentativa de ilícitos. Então, quando trata-se de instituições religiosas, cujo gozam ali de imunidade tributária, que há, às vezes, um controle um pouco menos intenso, né, talvez as instituições bancárias considerem isso como fatores preponderantes na hora da abertura de uma conta. Eles ficam com o pé atrás, né? Opa, Sem aí dúvida. não. Tomar cuidado, né? Sem dúvida. Eu fiz uma visita lá no seu canal do YouTube, assisti diversos vídeos e achei muito interessante um vídeo que o senhor colocou lá, falando sobre os Cs, 6 Cs da capacitação, aliás, Da captação. captação. Falei capacitação, não é capacitação. Eu tinha falado isso no início, por isso Sim. é isso? Perdão, Exatamente. captação. Não sei de onde que eu entrei, eu tirei essa capacitação. Capacitação é capacitar alguém, mas é captação de recursos. Você fala Captação dos de 100 recursos. Cs da captação de recursos. O senhor lembra de cabeça? Podia citar para nós aqui? Olha, eu precisaria pegar aqui. Eu faço muitos vídeos, mas se você me der. A gente prosseguir nas perguntas, a gente pode retomar essa pergunta aqui, eu já estava Ok. até buscando. Tá bom. Então, vamos Bom, falar um não, pouquinho do seu aliás, livro. quer que Achou? fala sobre isso? Achei. Pois não, pois não. Primeiro, Ok. a gente tem, na verdade, o 6Cs é baseado numa metodologia da gestão, né, de risco, né, isso adotado por empresas na hora é um princípio dos 6Cs do crédito. Quando você vai fornecer um crédito, quando você vai fornecer uma empresa, né, no caso, e a gente aplicou isso no contexto da captação de recursos, porque afinal a gente acaba celebrando parcerias, celebrando convênios, trabalhando com credibilidade. Então, primeiro, então adaptei os Cs do crédito para o contexto da captação. O primeiro deles é o caráter, né? Então, a gente são informações referentes à idoneidade daquela pessoa ou daquela organização que busca o recurso. A gente precisa cuidar da reputação. A segunda é a capacidade, ou seja, aquilo que eu estou informando com os meus atos, com os meus procedimentos, né, se eu consigo cumprir aquilo que eu estou prometendo. Estou captando recursos, né, será que eu consigo entregar, de fato, aquilo que eu estou prometendo ali? Segundo, tem a ver com terceiro, o capital. Qual que é a minha estrutura financeira, demonstrativos contábeis, ao final do meu resultado ali, estou dando prejuízo, estou tendo lucro, porque na verdade assim, né, o lucro, o prejuízo são termos que a gente importa, né, do setor privado, mas estou superavitário, ou seja, está positivo ou está negativo, em outras palavras, né? O outro, o efeito o colateral, né, que é a capacidade de oferecer garantias, né? O plano B, se acontecer alguma coisa, né, como que eu me comporto, como a organização se comporta nesse contexto. Penúltimo são as condições, né, aquilo referente à capacidade dos administradores, dos gestores, da equipe como um todo, né, de adaptar a diferentes conjunturas, a minha capacidade e agilidade ou flexibilidade antes a determinadas, né, ali, forças que não previstas. E por fim, o conglomerado, o último C, tem a ver com, não analisa só uma unidade, como, né, é o caso de muitas organizações, não analisa só a sede, não analisa só aquela unidade, mas analisa o grupo como um todo. O conglomerado, aquela organização como um todo, seus diferentes CNPJs, suas diferentes unidades no Brasil. Então, esses seriam os 6Cs que a gente aplicou no contexto da captação. Muito bom. Deixa eu mandar um abraço a todos os queridos que estão chegando aqui na nossa live. Obrigado a todos. Tem alguns pastores amigos aqui também, tem parentes, tem pessoas amigas do Brasil inteiro. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando aqui esta live com o pastor administrador Rafael Bandeira. O senhor escreveu um livro da editora Esperança, né? A mesma editora que publicou o livro daquele pesquisador, ficou famoso aí, Christian Schwartz, não é? Falando sobre pesquisa ele pesquisou 1000 igrejas ao redor do mundo, falando do crescimento, agora me fugiu o título do livro, mas
É a mesma editora, Editora Esperança, lá do Paraná. Não é essa? É a editora do Isso. Paraná. Crescimento Natural da Igreja, do Christian Schwartz. Ele escreveu por essa editora também, ficou muito famoso. E o senhor publicou o livro na mesma editora, O Deus de Todo Recurso, Princípios Bíblicos na Captação de Fundos para Projetos Transformadores. Foi lançado na pandemia ou um pouquinho antes de começar a pandemia? 2020, que mês? Foi lançado em março de 2020, antes da pandemia. A pandemia nem, Na ainda verdade, ia começar, né? foi no início, né? A gente estava esperando, inclusive, um evento presencial, mas foi lançado um pouquinho ali, né? No início, quando já tinha Ok. iniciado as medidas de restrição. Como que qual que é a temática toda do livro? Conta um pouquinho sobre o seu livro aí, para Legal. que o pessoal possa correr atrás rapidamente e adquirir aí o Deus de todo recurso. Que bom, o livro, ele é o meu primeiro livro. Eu estou iniciando ali a minha trajetória como escritor. Eu lancei, né, ano passado. Esse livro, ele, em seus capítulos, ele é estruturado em capítulos que abordam um referencial bíblico. Então, cada capítulo há um texto bíblico na qual a gente pode extrair, né, como um captador de recursos, temente a Deus, né, ele aprende, por meio das escrituras, alguns princípios aplicáveis à sua rotina, ao seu trabalho de captação de recursos. Então você tem ali, no primeiro capítulo nós analisamos alguns aspectos, desde a criação do mundo, o que a gente aprende, a gente passa pela vida de Davi, né, as características de um captador de recursos, nós analisamos a parábola dos talentos, né, e aí você vai, o livro é recheado de princípios das Sagradas Escrituras e também, né, testemunhos de alguém que atua com captação de recursos de alguns anos. Uma pessoa que é uma leitura leve, é uma leitura ali toda referenciada em textos bíblicos, né, o que é importante, e a pessoa, ao terminar ali, ela não tem uma fórmula pronta para captar recursos, mas ela tem a base, né, sobre a qual ela vai construir, vai adotar um melhor método, e ela pode sim buscar outros referenciais teóricos, mas ela tem um belo ponto de partida para quem deseja atuar na captação de recursos, principalmente com essa perspectiva cristã, com essa perspectiva bíblica, que é o caso de quem atua com agências missionárias, movimentos missionários, né, e o que é indispensável para nós. Então, quem desejar adquirir o livro, pode acessar o site deusdetodorecurso.com.br, adquirir o livro, né, seja na versão impressa, seja na versão online, né, o e-book está disponível na Amazon, na Google Play e outras plataformas que a pessoa pode ali, né, fazer uso, né, dessa mensagem que vem de Deus baseada nas Escrituras. Falando ainda em captação de recursos, é muito complicado, pastor Rafael, para uma instituição nova também conseguir recursos, ou não há tanto embaraço como abrir uma conta no banco? A sua experiência de captação de recurso, independente de ela ser nova ou ser antiga, ela consegue recursos? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, você não é o fator tempo de CNPJ, o tempo de fundação, ele não é ali o fator decisivo, o fator crucial para o sucesso da captação de recursos, né? Você tem organizações que estão há muitos anos, né? E, enfim, tem uma atividade de captação bem tímida, enquanto algumas muito novas, né, têm uma desenvoltura, né, bem diferente. Então, assim, o que é o grande diferencial tem a ver com a causa, né, com a qual você atua, tem a ver com a sua diretoria, com a sua equipe, tem a ver com o grau de engajamento da sociedade no trabalho da organização. É óbvio que organizações com mais tempo, né, de fundação, com mais know-how, ela tem um portfólio maior, ela tem uma experiência maior, ela tem uma rede de relacionamentos muito mais significativa. Como, por exemplo, Mogi das Cruzes, eu cito o caso que muita alegria, tive a honra, a alegria de poder assessorar a APAI de Mogi das Cruzes, uma organização com 50 anos, né, e que tem trabalhos muito bem estruturados na região da Grande São Paulo, uma das maiores.
né, se não a maior. E você vê, né, o grau de excelência, seja de cada projeto, seja, enfim, das parcerias construídas. Então foi muito bom, né, depois de um tempo ali, contribuir para o fortalecimento desse trabalho. Mas você tem, por exemplo, organizações do Rio de Janeiro muito significativas que já atuam, inclusive saíram de igrejas, são muito novas, mas que já fazem algo muito, muito relevante. Então não é um fator, depende, né? Depende do contexto na qual essa organização foi criada e outra, principalmente da equipe, né, que está desenvolvendo. Se você tem ali uma equipe altamente técnica, né, profissionais que atuam na área de captação, ele vai conseguir explorar fontes e estratégias, né, viáveis para organizações, né, recém-fundadas, organizações novas. Então, isso é importante, o fator tempo, mas ele não é ali, enfim, determinante, né, para o sucesso ou não da captação de recursos. Quando o recurso vem do órgãos públicos, ou municipal, estadual, federal, eles exigem uma transparência, como que está sendo utilizados esses recursos pela instituição, e quando não é público, mas é privado, grandes empresários, há também essa preocupação na sua experiência, os empresários também cobram relatório da instituição, eles querem também como é cobrado da instituição, como a instituição pública cobra ou não? Ou é mais à vontade? Não. Acho que em ambos contextos é imprescindível uma boa gestão e a prestação de contas, né? Se você observar o código de ética em captação de recursos, todo captador de recursos ele precisa respeitar a vontade, respeitar o interesse e o desejo do investidor, né, do doador. Isso consta no estatuto, inclusive, do Estatuto dos Direitos do Doador, né, ali uma parte do Código de Ética. Então, indiferentemente se é público ou privado, a equipe responsável pela gestão, não só o captador na sua entrada, mas toda a equipe programática, administrativa, deve se primar pela transparência, pela boa-fé, pela excelência na gestão, enfim, para um investidor, um doador, na verdade, a doação, né, público ou privado, né, não importa. Talvez na área pública você tenha um maior número de ferramentas de controle, que é natural, afinal, o recurso público ele tem esse princípio, né? A administração pública trabalha sobre a legalidade, né? Sobre ali, enfim, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, né? E a eficiência, né? Os princípios da administração pública. Quando você vai para a área privada, o direito privado, o direito público você só pode fazer o que a lei permite. O direito privado, ele fala que você não pode fazer nada que a lei proíbe. Olha que coisa, né? Num lado público, eu tenho que fazer tudo que a lei diz que é para eu fazer, né? Retificando, público, que eu faço tudo que a lei me diz que é para eu fazer. E no privado, né, eu não posso fazer nada que a lei me proíbe. Então há uma maior flexibilidade, mas não deixa de haver, né, essas questões, né, de atender, né, o princípio da transparência, da prestação de contas para aqueles que, enfim, se interessam por nossa causa. Né? É necessário uma responsabilidade por parte de quem pega esses recursos e aplica, né, investe naquilo que ele disse que iria investir. Então é muito importante. Né? Quem nos assiste agora deve entender, não é porque eu vou pegar um recurso privado que eu vou diminuir o meu nível de excelência de gestão ou de controle, pelo contrário, né? A gente precisa, pelo fato de poder estar até um pouco mais próximo, no mesmo âmbito da gestão privada ali, eu preciso honrar meu parceiro. O que motiva um doador do setor privado a investir, a doar? Ele tem, assim, imunidade, ele tem desconto no imposto de renda? O que motiva um doador particular, um privado, né, a doar para uma instituição? O que leva ele a fazer? Depende. Se a gente está falando de pessoa jurídica, você pode ter sim interesse social, ele pode genuinamente, né, desejar
impactar aquela comunidade, ou ele tem uma experiência de vida que o conduz a apoiar determinada causa social. Tem doadores que apoiam a área de educação, tem doadores que apoiam a área que trabalha com criança e adolescente, enfim. Pode ser uma motivação pessoal, pode ser uma motivação tributária, né? Hoje, as empresas que tributam pelo lucro real, que são grandes corporações, podem fazer doações para algumas áreas específicas e terem, né, um abatimento no seu imposto, no caso do imposto de renda, mas você tem hoje mecanismos com outros impostos, né, como, por exemplo, impostos estaduais, o ICMS, enfim, e até alguns municípios permitem também você ter incentivos fiscais, né, na tributação municipal. Então, depende, né? Isso no caso de empresas, pessoas também podem ser incentivadas por sua história de vida, por sua própria experiência e apoiarem projetos sociais, organizações. Eu diria que o fator o incentivo fiscal ele é presente, afinal, uma organização ela pode ter um retorno mercadológico, né, um retorno financeiro de uma doação, mas diria que não é só isso, né? Eu tive várias experiências onde a pessoa ela fez um aporte significativo e não teve qualquer retorno fiscal por isso, né? Mas é lógico que num olhar, né, administrativo, se ele tem esse retorno, sem dúvida algo muito atrativo. Tudo isso deve ser conversado entre o captador, entre a organização e a sua rede de relacionamento, né? Apresentando esses mecanismos. No Brasil, a gente pode explorar mais isso, né? Promover projetos, iniciativas e estratégias que acabam sendo muito atrativas para o doador, para o investidor social. Mas a gente, né, ainda precisa avançar muito, né, nosso sistema tributário. Hoje, por exemplo, se uma pessoa quiser fazer uma doação da herança, né, deixar um legado, hoje ela vai ser tributada. Olha que coisa, né? Então, a gente precisava hoje avançar um pouquinho mais, olhar para países que têm uma cultura maior de doação, Estados Unidos é um deles, e, por que não, né, observar boas práticas, tentar implantar aqui no Brasil para cada vez mais fortalecer, ampliar uma cultura de doação no Brasil. Quando não é pessoa jurídica, é pessoa física, a experiência leva-nos a crer que a grande maioria das pessoas físicas que doam por uma causa, né? Ela fica impressionado com o que aquela organização está realizando, fala, não, eu vou vestir a camisa, eu vou defender essa bandeira também, e começa a doar. Não é assim, pastor? Exatamente. Pela causa, nem tanto pelo retorno, né, pela isenção tributária, mas pela causa, né? Exato, ela se identifica com aquilo, ela se identifica com a causa. Tem pessoas, por exemplo, a área de acordo com a pesquisa de doação Brasil, a última que nós tivemos em 2015, ela mostra, por exemplo, que o que mais sensibiliza os brasileiros, primeiro, a área de saúde, né? Pessoas doam, a gente tem um exemplo, o antigo Hospital do Câncer de Barretos, né? Hoje é Hospital do Bem. Amor. Hospital do Amor, perdão. Do amor. Uhum. É isso, né? Você vê, você tem, depois em seguida, criança, adolescente, você tem um ranking de causas que sensibilizam mais os brasileiros, né? Então, de fato, há uma identificação com o que aquela organização faz e a própria, né, história de vida, enfim, perspectiva pessoal de quem está doando. Muito bem. Pastor, além do livro que o pastor escreveu, O Deus de Todo Recurso, quais outros livros sobre captação de recursos o pastor recomenda? Bom, eu gosto muito de compartilhar algumas leituras que me fizeram, né, desenvolver como captador. Eu recomendaria aqui de cara o livro Um Dia de Captador, do Marcelo Straviz, um grande especialista, inclusive ali um dos fundadores da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e é hoje um profissional que ainda, né, presta muitas assessorias para grandes corporações do Brasil. Foi, acho que, o primeiro livro que eu li. Traz uma reflexão muito interessante sobre o tema, traz relatos, né,
de um dia realmente de um profissional que atua nessa área. Outro que eu gosto muito mesmo é o da captação de diferentes recursos, da Rosana, perdão, não é da Rosana Kizil, da Célia Cruz, escrita em conjunto com Marcelo Stravisa. Célia Cruz, que é uma professora da FGV, que escreveu e escreve bastante coisa sobre esse tema. Cito também o professor Custódio Pereira, né, captação de recursos para instituições de ensino superior. Ele traz uma visão muito boa, levanta dados muito interessantes. Ele é um pesquisador, doutor pela USP, ele foi diretor do Mackenzie, também me ajudou demais nessa área, e outros específicos no contexto missionário, né, no contexto eclesiástico. Gosto muito da Mônica de Mesquita, Missionários e Recursos, recomendo esse livro, e recomendo também o Scott Morton, né? Esse livro você acha que encontra em inglês e espanhol, não tem em português, mas é Funding Your Ministry, muito bom, de Scott Morton, um livro excelente ali, né? Outros, enfim, diversos aí, que Dinheiro para Sua Causa, Daniel Kelly, enfim, e outros que me vêm à mente, assim. E além, o pastor tem um site também, né? Qual que é o seu site? Meu site é rafaelbandeira.com, é o site da minha assessoria, e lá... rafaelbandeira.com. .com. Lá tem o link para o canal no YouTube, perfil no Instagram, que a gente está compartilhando aqui, homepage no Facebook. Procuro escrever alguns artigos, né, ali publicar algum conteúdo. Esses últimos meses têm sido bem desafiadores, com pandemia, home office, né, eu tenho 2 filhos pequenos, mas a gente tenta ali compartilhar na medida do possível artigos, vídeos, até mesmo podcast, né? Hoje tem podcast também nessa área de captação de recursos. E o senhor falou do código de ética do captador de recursos. É que site esse que encontra? O código de ética, né, do captador de recursos você encontra no site da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é captadores.org.br. Você ali vai, né, tá muito fácil ali, né, de encontrar o código de ética, que foi inspirado no código de ética, né, de outros países, né, ali com maior tempo, né, no exercício da atividade de captação. E é muito interessante para você entender, né, que há um norte ali, há um conjunto de procedimentos morais, né, uma expectativa ética da atuação do profissional nessa área. E diga-se de passagem ali, uma observação que eu faço, recentemente a profissão de captador de recursos, ela foi, né, devidamente reconhecida como uma profissão. Né? Hoje tem um CBO, né, um Código Brasileiro, né, ali no Código Brasileiro de Ofício, do Ministério da Economia, você tem hoje ali captador de recursos. Antigamente você não tinha. Olha que coisa. Então, uma conquista recente que nós tivemos. É uma profissão, então, hoje. Aqui no Brasil. É uma profissão. É uma profissão. Sempre foi uma atividade internacionalmente reconhecida, inclusive tem certificação profissional de captação de recursos emitida por organismos internacionais, mas no Brasil esse reconhecimento foi recente, depois de muito trabalho, de muita gente, né, que já faz isso há muitos anos. Essa associação, ela não é pública, né? Ela é privada, é a Associação Brasileira de Captação. Ela não é ligada a órgão de governo. Não, é uma associação privada. Privada, ok. Muito bem, eu quero agradecer, pastor Rafael Bandeira, pelo seu tempo aqui conosco, nos informando, nos colocando a par do assunto que você domina, captação de recursos, e aprendemos um pouco mais hoje. E quem quiser saber mais, entra no site do pastor Rafael Bandeira, rafaelbandeira.com, na captadorderecursos.org, é isso? Captadores.org.br, ABCR. E adquira o livro do pastor Rafael, Deus de Todo Recurso. Pastor, pode orar, encerrando a nossa live? Claro, com certeza. Senhor amado, obrigado. Muito obrigado, viu, pastor? Quero agradecer Amém. muito. Amém. A gente está à disposição, pastor. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por estarmos conosco, cada pessoa que acompanhou ou posteriormente vai assistir esse vídeo. Te agradecemos por podermos tratar de um tema tão importante para a sua igreja, principalmente para a área missionária, Pai.
Dá-nos sabedoria, Senhor. Concede sabedoria a cada um que busca implementar projetos, implementar, ó Deus, programas voltados para a pregação do Evangelho ou para a transformação de famílias, de comunidades como um todo, Senhor. Nós cremos que o Senhor, todo recurso vem de Ti, como registrado em 1 Crônicas 29:14, tudo vem de Ti. Nós apenas te demos o que vem das Tuas mãos. Nós cremos também, como o salmista diz, Salmo 24:1, do Senhor é a terra, tudo que nela existe, todos o que nela habitam, Senhor. Né? Tudo vem do Senhor. E nós queremos ser bons gestores, bons mordomos daquilo, das riquezas, dos recursos que o Senhor confia a cada um de nós. Portanto, pedimos a sua graça, que o Senhor conceda-nos uma noite abençoada, um período abençoado, Pai, e que tenhamos a oportunidade de edificarmos e encorajarmos uns aos outros, ó Pai. Que o Senhor seja louvado sempre, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Você que ficou comigo até agora, amanhã, mesmo horário, às 21 horas, com o pastor José Júnior, da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço, pastor Rafael. Deus abençoe. Deus abençoe.